Olá pessoal, olha aí, domingo maravilhoso, passou o dia bem com a família? Tudo bem? Almoçaram, saíram, brincaram, né? Curtiu sua família? Está em casa agora você toma aquele banho gostoso, tomou aquele banho, já está pronto aí, liga a TV Meio, assiste aí o programa Café com Leite, porque nós estamos agora começando mais uma edição de forma muito especial para você. Portanto, não vá dormir sem tomar um cafezinho com leite. Gente, é um momento muito importante aqui na TV Meio, esse nosso programa, porque nós procuramos profissionais para lhe manter bem informado. Nós procuramos profissionais para te levar conhecimento, para te proporcionar informações, coisa que nós somos carentes. Sim, você é carente de informação. Eu não entendo de doação de órgão, eu não entendo de arquitetura, eu sou contador, eu sou advogado, eu não entendo de medicina, eu não entendo de arte, enfim, tantos quantos outros temas existem, né? Então, hoje nós vamos falar sobre a importância da doação de órgão. Fala-se muito em doação de sangue, doação de leite materno, mas o tema doação de órgão, particularmente, olha só como nós somos desinformados. Eu acho que nós ainda falamos muito pouco. E a produção se sensibilizou com esse tema. Então, vamos conversar com alguém sobre esse tema, vamos tentar sensibilizar as pessoas a nível Brasil, para que que as pessoas possam dar a sua contribuição de forma mais pessoal possível, que é aceitando, permitindo a doação dos seus órgãos quando você não estiver mais com a gente. Eu vou conversar hoje com o enfermeiro. Muito obrigado aí pela sua participação aqui no nosso programa, pela sua disponibilidade, para falar de um tema de extrema relevância no nosso ponto de vista. Eu acho que muito em voga, um tema que, diga-se de passagem, sensibiliza o mundo inteiro, as pessoas de um modo geral, né? Então, primeiro, muito obrigado por você vir aqui ao nosso programa, viu? Leite, é sempre uma satisfação participar do seu programa. Nós que ficamos satisfeitos em poder contribuir, em poder falar um pouco sobre esse tema, que é um tema relevante. Agradecemos a Deus ter saúde, mas se por acaso a gente precisar de uma doação, a gente vai querer que alguém doe. Então, esse é o ponto principal, né? Que a gente precisa falar sobre a doação de órgãos. E eu percebi em dias recentes, com aquele problema da doação do coração, né, de Faustão, que precisou e tal, aquilo gerou assim, uma polêmica muito grande, uma sensibilidade das pessoas de um modo geral. Olha aí, muitas vezes, como você disse, graças a Deus nós estamos bem de saúde, né? Mas de repente nós precisamos de uma córnea, de repente nós precisamos de um fígado, de um rim, enfim, tantos outros membros que nós temos, né? E você é membro dessa organização, a procura de órgãos para transplante. Por que a procura? Isso é um projeto, né, do Sistema Nacional de Transplantes. Isso é um projeto nacional. Nacional. E cada OPA ela é direcionada de acordo com o número populacional. Então, nós fazemos busca nos hospitais
Busca aqui, busca por algum paciente que por acaso tenha evoluído com a clínica ou venha evoluindo com essa situação que é a morte encefálica. Ah, pois olha aí, quer dizer que você procura é quem está precisando, né? Não é somente quem está querendo doar, né? Isso, a gente na realidade faz a busca de quem está com a morte encefálica. Sim, Certo? Então, assim, a partir desse paciente que tem a clínica da morte encefálica, a gente acompanha junto à equipe médica esse diagnóstico e após o diagnóstico confirmado da morte encefálica, ou morte cerebral, como popularmente é comentado, é que nós conversamos com a família, acolhemos e lançamos para a família a possibilidade da doação dos órgãos. Então essa é a nossa função, fazer busca. Então a gente trabalha à procura, né, de alguém que infelizmente está nessa situação. Não torcemos, mas Nenhuma. mas acontece, né? É. E se acontece, nada melhor do que ajudar alguém que está precisando, né? A morte encefálica não tem retorno, né? Não tem. Infelizmente não. Assim. Infelizmente a medicina ainda não Não restabeleceu, né? Mas aí mas os órgãos são compatíveis, são viáveis no caso, né? Isso. Doutor Wagner, em algum momento eu posso até externar alguma palavra não cabível, mas pode me corrigir aí, porque é um processo natural. Como eu disse, claro, nós somos carentes de informação, né? Certo. E eu não posso pronunciar aqui alguma palavra não oportuna dentro da nossa conversa. Mas me diga uma coisa, é um banco de dados nacional que tem? É um banco de órgãos que tem a nível nacional? Existe? Isso. Como funciona a questão dessa organização, né? Então, cada estado ele conta com uma central de transplantes. Essa central de transplantes ela acompanha diretamente todas as pessoas que são cadastradas e essas pessoas precisam de uma doação. De quê? Doação de fígado, de rins, de córneas, de pâncreas, de intestino, de coração, de pulmão, então de pele também, né? Enfim, a central de transplantes é responsável por isso. Então, tem lá cadastrado em cada estado isso. Essa necessidade. Isso. Então, assim, cada estado tem a sua lista. Né? A lista é única, porém regionalizada. Certo. Né? Até para ter um controle melhor, isso, né? Saber. Aí, feito isso, agora você sempre fala assim, procurando a família para a doação, que façam a doação dos órgãos daquele cidadão que está com morte encefálica, por exemplo. Isso. Por que você sempre fala assim, a família? Porque ele também já está com morte encefálica, ele não pode doar. Mas eu não tenho lá na minha identidade, por exemplo, no meu documento, que sou doador? Justamente. É isso que, quando o senhor falou na família, por que eu procuro a família? Porque em 97 surgiu a ideia de que as pessoas tinham que expressar a sua vontade em doar. Certo. Então, colocava na identidade, doador de órgãos ou não doador de órgãos. Certo. O que aconteceu? Surgiu um mito de que se eu colocar na minha identidade que eu sou doador de órgãos, e de repente eu chegar no hospital e alguém ver, olha, ele é doador de órgãos, o que foi que o pessoal pensou? Vamos acelerar a morte dele para retirar os órgãos. Vamos cuidar dele. Não, deixa ele morrer logo, deixa ele morrer. Enfim. Então, mito, né? Criou-se esse mito. E o que foi qual o reflexo disso? As pessoas, toda vez que ia fazer renovar a documentação, colocava não doador. Isso foi não doador. E qual a consequência? O número de doações caiu drasticamente. Muitas pessoas morreram na fila por falta de órgãos. Olha só. Então, houve um apagão no transplante. E isso aconteceu de 1997 até 2001, quando essa lei foi revogada. Então, foi um efeito cascata que foi uma situação drástica, né? De 97 até 2001. Então, quando foi em 2001, isso foi revogado e voltou à situação em que a família
é quem diz se é doador ou não. Então, isso parte de qual princípio? Parte do princípio de que, muitas vezes, a pessoa colocava não doador de órgãos e, de repente, no decorrer do período, um filho adoecia, precisava de um rim, e, de repente, a pessoa que colocou que não era doador passa, a partir daquele momento, fazer campanhas para a doação. Né? Então, o que vale ali é o que está no papel. Infelizmente. Naquele período. E não atende ao filho. Não atendia, né? Nem ao filho. Com a revogação, aí a família passou a definir de fato que é doador. Tem sentido, né? Isso. Totalmente. Então, assim, até hoje, já teve várias situações onde a gente vai fazer o acolhimento com a família e na identidade, que é a identidade do período, né? 97 a 2001, ele tinha lá não doador. Aí, não, mas ele tem na identidade que não é doador. Aí a gente vai explicar, olha, isso foi num período, agora o que vale é o que a família define. Enfim, foi um mito, né, criado, que até hoje isso perdura. Aí o que acontece? Com a atualização da carteira de identidade, do documento de identificação, você pode mencionar que é doador de órgãos. Porém, não tem um efeito legal onde a partir daquele momento passa a ser doador. Mas isso aí ajuda, por exemplo, no caso da OPO, você, olha, ele é doador, vou na família. Não, independente... Ajuda, não? Não, independente, a gente nem olha documento. Ah, nem olha. Nem né? olha. Certo. Por quê? Porque enquanto estiver fazendo a avaliação para o diagnóstico da morte encefálica, pouco nos importa saber se já é doador ou não. Por quê? Porque são situações que muitas vezes nos surpreendem. De que maneira? Muitas vezes a família diz, olha, se tiver com a morte encefálica, a gente vai doar os órgãos. Quando conclui o protocolo, a família diz, não, a gente não vai doar. Como também já aconteceu, de durante todo o processo, a família negar que não vai doar, não é para mexer em nada. E a gente explica, olha, de qualquer forma, é a família doando ou não, concordando com doação ou não, o diagnóstico de morte encefálica será feito da mesma forma, de acordo com o que determina a legislação. Está acontecendo e tal, não tem como mudar, não tem como, até porque é uma situação onde já está clara, né, que é a questão da morte. Sim. Então, após o diagnóstico, de qualquer forma, a família tendo expressado antes que era doador ou não, a gente senta com a família, conversa, tira todas as dúvidas e depois a família de fato expressa se é ou não favorável à doação. Doutor Wagner, tem uma observação a ser feita. Qual é a definição de família? Porque aí é uma coisa muito delicada, né? Importantíssima a sua fala. Quem define a doação? Parentes de primeiro grau, parentes de segundo grau, cônjuge, companheiro ou companheira. Quem é parente de primeiro grau? Pai, mãe, filho e filha. Parente de segundo grau, irmão, irmã, irmãos no caso, avô e avó. Cônjuge, companheiro e companheira. Certo. Então, assim, para dizer, não, eu sou companheiro há tanto tempo, há um período. Mas tem uma escala, por exemplo, como você disse assim, pai e filhos. Mas tem uma hierarquia? Não. Se um disser não. Aí a gente pede para que entre em consenso. Ah, mas aí todos têm que participar. O ideal é que todos, o ideal é que todos compreendam. Tão sublime, né? Você salvar vidas, né? Fazer o bem, né? Fazer o bem, né? Doar é bom. Pois é, e você vai receber em troca tudo de bom que você está doando. Não precisa esperar que vem, Deus manda, né? Então, não tem porquê. Então, cabe haver um consenso, né? Mas se tiver um voto contra, dificulta, né? A gente pede para que entre em consenso. Aí vai ser todo um trabalho. Enquanto isso, quem está precisando fica aguardando. Delicado essa A gente tem tanta história bonita, Leite, em relação a isso. Essa semana eu conversei com uma família onde, no momento que eu estava falando sobre a possibilidade da doação,
Aí a irmã do falecido disse, eu vou doar. Não precisa nem você terminar de falar. Disse, não, mas deixa eu concluir a minha fala. Ele disse, não, você pode concluir, mas já fique sabendo que eu vou doar. Porque eu tenho um filho de 3 anos, ele faz tratamento e ele vai precisar de um rim. Ele não tem indicação agora, mas o médico já disse que ele vai precisar do transplante renal. Então, a partir desse momento que o médico disse isso, eu mudei o conceito que eu tinha sobre doação de órgãos. Eu comecei a ver na enfermaria onde o meu filho fica, às vezes, quando vai para Fortaleza, que lá tem crianças que recebem órgãos e vive e passa a viver normalmente, voltar à escola, por exemplo, voltar a brincar. E a partir daí eu mudei meu conceito. E eu sou doador, e todo mundo da minha família é doador. Que bom. Então, assim, existem muitas histórias bonitas em relação a isso. E que essa história se reporte a você que nos acompanha nesse momento. Quer saber, quer se sensibilizar? Vai, visita um hospital. Visita um hospital de pessoas que necessitam de transplantes. Aqui é uma sugestão minha. Vai conhecer, vai bater um papo, passa um domingo antes do café com leite. Passa um domingo no hospital que você está sem trabalhar, vai dar uma voltinha, conhecer. É até bom você visitar. As pessoas vão se sentir bem ouvindo alguém. Vai lá conversar, bater um papo. E para você, no fundo, refletir sobre esse foco, esse ponto tão relevante, tão importante que existe em nossas vidas, para não precisar tocar sua família. Olha só o quão importante isso. Produção, prepara um cafezinho aqui para o meu convidado, mas esse assunto nós vamos continuar já no próximo bloco. Produção, obrigado aí pelo cafezinho aí, o Dr. Wagner. Um cafezinho especial para nós aqui, viu? Por favor, fique à vontade aqui, sinta-se em casa. E a você que nos acompanha de casa, lembre-se, atente para a sensibilidade da doação. Esqueça os mitos, busque a verdade, busque os órgãos de doação, reflita sobre isso e passe a ser um doador. Voltaremos em instantes. Volto nesse segundo bloco do programa Café com Leite TV Meio. E você, na região do Cariri, você nos assiste na TV Café com Leite, canal 16.1. Em Fortaleza, você assiste na TV Meio, canal 18.1. No restante do Brasil, aí você procura a TV Meio, gente. Não adianta, eu também não decoro todas as afiliadas da TV Meio, não, tá? Mas a TV Goiânia, a TV Ondas no Rio de Janeiro, a TV Goiânia lá em Goiânia, a TV ONI no Pará, e etc, etc, etc. Não é, produção? Decorar todas as afiliadas não, mas procura lá, você vai encontrar o programa Café com Leite, tem sempre informações importantes aqui com os nossos convidados e falar sobre esse tema, doação de órgão, né? Fala-se tanto em doação de sangue, nós já fizemos aqui algumas entrevistas sobre doação de sangue, mas falar sobre doação de órgão, particularmente eu acho que não é muito comum esse bate-papo, essa conversa, não se fala tanto quanto, por exemplo, a doação de sangue ou talvez até a doação do leite materno. Não é isso, doutor Wagner? Eu acho que não se... Doação de sangue está estampado, né? Aí os hemocentros do Brasil fazem esse trabalho. Nós temos também um trabalho que nós conseguimos arrecadar algumas bolsas aí, eu fiquei muito feliz. Mas sobre doação de órgão em si, é um assunto ainda meio restrito, precisa ser mais divulgado, né? Isso. As pessoas ainda têm um certo receio, talvez, né? Sangue não, eu faço a doação. Eu acho que é como o Outubro Rosa, o Novembro Azul, já estão mais conscientes, porque a doação de sangue ela é muito batida na informação. Então, assim, as pessoas absorvem mais.
As crianças estão ouvindo agora e quando crescem já ouviram falar, o pai doou, não e tal. Mas a doação de órgão não é muito comum, né? Leite, a gente raciocina da seguinte forma. Por que esse tema não é tão comentado? Porque quando se fala em doação de órgãos, automaticamente se refere à morte de alguém. E nem todo dia a gente fala da morte. A gente fala do projeto, sim, né? A gente fala da construção da casa. Eu vou comprar meu apartamento, eu vou trocar o carro no final do ano, eu vou vender minhas vaquinhas e vou comprar cavalo, eu vou trocar, enfim. Você fala em projetos, fala na divisão dos bens, por exemplo. Eu quero que a casa da rua tal fique para fulano, que ou o seja, sítio... Está falando em morte, indiretamente. Indiretamente, né? Né? E por que não, nesse momento, dizer, além dos bens, o que for viável para o transplante, poder usar? E salva tantas vidas, né? Salva tantas vidas. Inclusive, hoje, nós tivemos uma doação de órgãos realizada no hospital de Barbalha, onde a família me falou exatamente isso. Que o falecido, que foi doador, ele citava sempre que era doador de órgãos. Que quando chegasse o dia do seu falecimento, que fosse por qualquer motivo, o que pudesse utilizar, o que pudesse servir para o transplante, podia doar. Ou seja, praticamente já estava autorizado. Então, quando eu conversei com a família disse, não, pensou duas vezes. Ele era doador em vida. Dele, né? Doador em vida. E por isso que isso deve ser comentado entre família também, né? Isso. Eu acho que esse debate, essa conversa, em mesa mesmo, de casa, né? Externe seu sentimento, você sensibiliza seus familiares, né? Eu acho isso super importante conversar. Eu quero tratar mais desse assunto aqui no nosso programa. Eu quero falar mais para que as pessoas passem a se conscientizarem. Mas me diga uma coisa, aí é uma curiosidade minha. A questão, você falou alguns órgãos, fígado, rim, córnea e etc, coração, etc. Existe tempo entre a declaração, né, de que pode ser doado ou que o médico determina a morte encefálica, por exemplo, e, digamos assim, o transplante, existe um tempo em cada órgão? Existe. O tempo ele é determinado a partir do momento que, no procedimento de retirada do órgão, eles colocam na veia um líquido que preserva o órgão. É chamado líquido de preservação. Certo. Nesse momento da introdução desse líquido de preservação, que é quando vai resfriar o órgão, que o órgão vai perder a sua cor, que é drenado todo o sangue do doador, inicia-se ali a isquemia, uma isquemia fria, como é chamada. Então, a partir do momento do início dessa isquemia, conta o tempo de cada órgão. O coração são 4 horas. O pulmão conta-se também 4 horas. Fígado, 12 horas. Os rins, até 72 horas. Então, cada órgão desse... 3 dias, né? 72 horas. Legal. Isso, Leite, eu digo que é a perfeição divina. Sim, Por quê? Porque o coração, o fígado e o pulmão, o que determina, além da vitalidade, da necessidade do transplante rápido, né, você tem 4 horas para retirar um coração aqui no Cariri e transplantar em Fortaleza. Então vai falando, é todo o processo, é a retirada. Do momento da retirada até a hora do transplante, quando o sangue volta a circular no coração do receptor. 4 horas. São 4 horas. E isso é feito com sucesso porque a Casa Civil ela autoriza transporte aéreo dessas equipes. Então essas equipes não vêm de Fortaleza para cá em um voo comercial. Eles vêm em uma aeronave cedida pela Casa Civil do Estado. Certo. Então, com isso, favorece mais esse tempo. Sem dúvida. Teria que ser, né?
Isso, com certeza. Aí o que acontece? Cada órgão tem o seu tempo. E por que eu falei na perfeição divina quando você falou no rim? Porque o rim, o coração, o fígado e o pulmão, ele tem a compatibilidade que é peso, altura e grupo sanguíneo. Isso é o que determina o receptor. Por exemplo, uma pessoa de 2 metros, 1,90 m de altura, o coração dele não vai servir para alguém que tem 1,5 m. Ou o coração de 1,5 m não vai servir para quem tem 2 metros. Tem sentido. Tem sentido, né? O fígado é incompatível de acordo com o tamanho também. Então, o que determina é o peso, a altura e o grupo sanguíneo. E o rim? O rim ele precisa de um código genético, onde é feito um exame chamado HLA, cross-match, e esse exame ele vai definir de acordo com a porcentagem genética, se eu sou compatível com você ou não. Não interessa o tamanho, nem o peso. O tempo, isso é o tempo que vai sair esses resultados, a perfeição divina. É o tempo que vai sair esses resultados e definir quem será o receptor. Olha só, rapaz, é bem interessante. É bom, olha, para você ver como informações têm a sua relevância. Isso aí já tira aquele mito ou aquela ideia de que alguém se beneficiou, né, em detrimento de outro que tinha, digamos assim, que precisava antes. Não, eu vou beneficiar leite porque ele é do café com leite, eu vou beneficiar leite no transplante aqui do coração, por exemplo. Quando tinha José, que estava esperando já muito mais tempo. Né? Então, veja só, eu preciso entender que tem todos esses aspectos para não dizer besteira, né? Isso. Ou pensar besteira. Ou pensar besteira. Ou colocar na internet. Colocar na internet bobagem. Bobagem. Então, procure saber. Compreender como funciona o processo para poder. Quer dizer, precisa do peso. Poder falar. Altura. Olha, o peso e altura, sanguíneo. Coisas alheias ao meu organismo, de certa forma. Porque o peso, tudo bem, é o excesso, né? Mas, é assim, não é uma parte do meu corpo. É o excesso. Né? E o grupo sanguíneo. Muito interessante essa parte. E que se as pessoas se conscientizarem disso, eu acho que é um grande passo nessa nossa conversa. Isso. Né? Não criar fake news. Isso. Né? Porque é criar fake news. Eu sei que Leite foi beneficiado, porque o Dr. Wagner estava primeiro na fila. Né? Então, enfim. Mas me diga uma coisa, dentro dessa linha eu acho super interessante, porque a Casa Civil, você falou no estado do Ceará. Todo estado tem esse procedimento, né? Nem todos. Aí o estado que não tem a dificuldade... Aí o que acontece? O estado que não tem, o Serviço de Aviação Federal disponibiliza, isso foi desde o governo de Michel Temer, onde ele deixou uma aeronave oficial à disposição do transplante. Então, a Infraero, eu não estou lembrado agora, ele determinou que uma aeronave federal deve ficar à disposição do transporte. Rapaz, olha, Dr. Wagner, uma coisa que me chama muita atenção, que eu sempre digo que tem que ser muito dito e publicado, é exatamente isso. Eu não sabia. Michel Temer assumiu pouquíssimo tempo como presidente. Mas foi fundamental. Para o transplante. Quer saber dessa relevância de uma aeronave dessa? Precise, né? Porque o Brasil é muito extenso, muito grande, meu amigo. Sair daqui para... Mas assim, digamos, nós estamos aqui numa fronteira de vários estados aqui, né? Rio Grande do Norte, Piauí, né? Pernambuco, Paraíba e tal. Se precisar, digamos, aqui em Salgueiro, aqui do Cariri, por exemplo, eu tenho. Salgueiro, tem alguém precisando. Pronto, tem que ver se Salgueiro existe ou realiza o transplante. Então, como é um percurso próximo, pode ser transportado em veículo. Não, mas aí é o seguinte, como eu dependo do Ceará... Não, entra em contato central de transplantes com central de central. Autorizou... entendi. Desde que o estado do Ceará não vá utilizar aquele órgão. Sim, a prioridade digamos que
Pernambuco, Salgueiro ou Petrolina, tenha uma emergência cardíaca. Aqui no estado do Ceará, nós temos aqui no hospital um dos hospitais da região, um doador que tenha o mesmo peso, mesma altura e grupo sanguíneo desse doador de lá, de Petrolina, ou de alguma outra cidade de Pernambuco, e aqui não tenha ninguém compatível com ele. Não vai perder, manda para lá. Aí o que é que faz? A equipe de lá vem até aqui, faz a retirada em período sincronizado com as equipes daqui e leva para lá. Isso de acordo com a comunicação entre centrais de transplantes. Documento. Porque assim, nós vamos transportar um órgão. Né? Isso é uma coisa muito séria à luz da lei. Né? Lógico que são pessoas aptas e com conhecimento, etc. E tal, mas existe alguma formalidade documental? A formalidade maior... Que tem que ser rápida, né? A formalidade maior para que isso ocorra é a autorização da família. Tendo a autorização da família, os profissionais... Os profissionais habilitados, designados pela Central de Transplante do Estado, vai que até são a todos unidade... cadastrados. Sabemos quem é, tudo direitinho. Não, só faz se tiver habilitação para tal. Você tem noção, assim, a nível de Ceará, por exemplo, qual é a maior necessidade hoje? Leite, a questão da necessidade, de acordo com a fila, ou com a lista, eu não gosto nem de falar da fila, porque quando fala em fila, você imagina na fila de um banco, né? Grande. Mas assim, de acordo com a lista de pessoas que aguardam por órgão, a lista maior é a de rim. É mesmo, até. A menor é a de coração, de pulmão. Mas por que a menor é de coração e pulmão? E por que a maior é a de rim? Porque a de rim tem uma máquina que faz o trabalho do rim, que é a hemodiálise. A hemodiálise, ela substitui a função renal e ela filtra todo o rim. O coração não. É um rim artificial, né? Aquela máquina grande é um rim artificial. O coração não. A partir do momento que o coração falir, não tem o que fazer. Tem um coração artificial que dê jeito, não, né? Do mesmo jeito é pulmão. A partir do momento que o pulmão não tiver sua função de fazer a troca do oxigênio, não tem o que fazer. Isso justifica a quantidade menor de pessoas na fila para esses órgãos nobres e a maior para a quantidade de fígado, de rim, no caso. Tem também o transplante de córnea, né? De córnea. Que você é um dos integrantes, mas isso nós vamos falar no próximo bloco. Eu vou pedir a produção para preparar um cafezinho para a gente aqui. Produção, obrigado aí por mais um cafezinho. Doutor Wagner, vamos um cafezinho aqui, né? O produção prepara com tanto carinho, né? Gente, olha, tema extremamente relevante. Continue ligado, nosso intervalo é rápido, voltaremos em instantes. Viu? De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, aqui pela TV Meio. Obrigado aí pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência aos domingos, às 23 horas, nosso compromisso, você já sabe, né? Eu de ter aqui comigo, na minha companhia, se deliciando de um cafezinho, de um profissional com temas relevantes para você. E você de não dormir sem tomar um cafezinho com leite. Né? Produção aqui, a gente tá tomando um cafezinho, trabalhando e tomando café com leite, viu? Com leite, é bom lembrar. Eu fico muito feliz em lhe manter muito bem informado aqui através do nosso programa, através de toda a programação. Você que acompanha a TV Meio, né, nós temos uma programação durante toda a semana interessantíssima para você acompanhar, para você divulgar nas redes sociais. Você pode também contribuir para que a gente possa fazer o programa.
olha, Leite, eu queria saber, eu queria conhecer o tema A, tema B, tema C, e a nossa produção vai atrás do profissional e a gente conversa aqui e lhe mantém bem informado. Fique tranquilo que nós somos de casa, aqui não tem muita, digamos, exigência não. Manda o tema, a produção vai para o crivo da produção. A produção analisou, tema interessante, vamos conversar, vamos atrás do profissional, tá bom? Esse é o nosso compromisso, o compromisso do Café com Leite, meu compromisso com você, querido telespectador. E hoje aqui o meu convidado, enfermeiro, ele que é captador de órgãos, é mais ou menos assim, né, doutor Wagner? Captador de órgãos de famílias doadoras de órgãos, enfim, gente, assim, inclusive isso era para ser um trabalho, talvez, me corrija aí, de um psicólogo, né? O cara, é um trabalho de conscientização, de convencimento, e ele faz esse trabalho aqui, meu Deus do céu, os psicólogos vão me matar. E é Dr. Wagner Brito aqui no nosso programa. Dr. Wagner, rapaz, compliquei minha vida, viu? Não, é porque, de certa forma, esse procedimento é um procedimento de conscientização, de conversa, é uma terapia, eu diria assim, mais ou menos, de convencimento, né? Um momento em que as pessoas estão extremamente, digamos assim, afetadas, com o coração partido, né? Com a perca de um membro da família, um ente querido e tal. E ali não é todo mundo que sabe ouvir. Não é que não saiba ouvir. O momento não é muito oportuno para estar ouvindo muita conversa. Né? É muita dor. Né? E você faz esse trabalho com muita maestria, muita competência, né? Para tentar convencer. É um trabalho rico, é um trabalho relevantíssimo, né? As pessoas precisam valorizar cada vez mais. Eu quero aqui dizer para você, desejar os nossos parabéns por esse trabalho e continue. Mas eu encerrei o bloco anterior, doutor Wagner, sobre a questão das córneas, né? E quando fala em córneas aqui nesse intervalo que nós conversamos, seus olhos brilham assim também, suas córneas brilham, né? Me diga uma coisa, nós temos muitos problemas também de doação de córnea e precisa desse mesmo procedimento da família, não muda nada, porque é um membro, né, do organismo, né? Vamos lá. Antes de responder, vou agradecer as palavras ditas anteriormente e fazer uma pequena observação, não correção. Correção, por favor. Uma pequena observação. No momento que a família está passando, que é aquele momento de dor maior, sim, onde a gente tem aquele contato, onde a família quer ouvir o que a gente não vai dizer. A gente sensibiliza, a gente explica, a gente fala da situação da morte, né? Tudo que ele não quer ouvir. Tudo que ele não quer ouvir. Com um detalhe que a gente não pode nunca convencer. Porque a partir do momento que a família é convencida a doar, quando ela chegar na porta, ela vai se arrepender de ter doado. É importante, né, rapaz? Não é convencimento. Aí é além de uma terapia. Não é porque assim, você falar de um assunto que eu não quero ouvir, e você tentar me sensibilizar e não me convencer. Aí o que acontece? No momento do acolhimento com os familiares, a gente vai tentar lembrar ou resgatar a pessoa boa que era o seu ente querido. O quão bom ele era. O quão importante para a sociedade ele era. E com base na bondade em vida, ele perpetua essa bondade após a morte. Sim. O nome dele permanece, mas em outras pessoas. Alguém um dia vai dizer, eu recebi uma córnea doada lá no Cariri. Quer queira, quer não, essa pessoa está sendo lembrada. Então isso é perpetuado. E a família, ela não pode ser convencida, ela tem que ser sensibilizada. A partir do momento que tiramos as dúvidas, que esclarecemos, explicamos como funciona o procedimento, a família diz, com base no que você está dizendo, a gente vai doar. A partir do momento que a gente diz que a doação da córnea não altera a aparência física, existe mutilação? Existe.
porque não tem como eu dizer que não tem mutilação se a gente vai fazer a retirada. Mas a mutilação é interna, a aparência física não se percebe. Não altera, não vai buraco, não vai curativo, não vai ponto. O olho vai com uma prótese no local, né, onde a gente retira o globo, e em seguida cola. Olha só que legal, né? Então, e uma das coisas que eu acho que deve magoar mais ainda a família é se deixar, digamos assim, como você marcas, disse, né? Marcas, até porque a doação de córneas ela tem uma peculiaridade, né? E um detalhe a mais para o nosso trabalho, porque nós temos que prezar pela aparência do doador. Que é exatamente, né? No rosto. O rosto. Visível, as pessoas olham no rosto. No rosto. No momento do sepultamento daquele ente querido, a figurazinha que vai ficar é o rosto. Né? Então, a questão da doação de córnea, ela é um pouco diferente da questão dos múltiplos ou dos outros órgãos. Por quê? Porque para doar órgão, ela precisa, o paciente precisa ter o diagnóstico da morte encefálica. E para doar apenas córneas, não. Para doar córnea é preciso o quê? Que tenha uma idade entre 2 e 70 anos, 2 e 80 para a legislação brasileira. Aqui para a região do Cariri, para o Ceará, para o Nordeste, que é mais quente do que outras regiões, foi determinado pela Central de Transplantes, em parceria com os bancos de olhos, que a idade é até 70 anos. Certo. Ou seja, entre 2 e 70 anos, a gente conversa com a família e, se a família for sensibilizada, autoriza essa doação. E pode ser alguém que faleceu no hospital, em via pública, que o Ceará tem um serviço pioneiro. É importante ressaltar isso, que com a criação, ou o nascimento, ou o surgimento do Banco de Olhos do Ceará, nós iniciamos um trabalho onde fazemos esse acolhimento da família, ou com a família doadora, no IML, ou PEFOSSE, como é dito aqui no Ceará. Então, na perícia forense, a gente tem esse acolhimento. E que horas foi esse óbito? Esse óbito, ou esse ocorrido, esse acidente, foi há um tempo atrás, horas atrás. 6 horas, 8 horas. Então, depois de um tempo do falecido, né, do ocorrido, do falecimento, nós ainda temos tempo para pensar na doação, para conversar com a família e realizar o procedimento de retirada. Aí você fala banco de olhos. Por que banco de olhos? Tem um local de acomodação do... Justo. Os bancos de olhos, eles são criados justamente para fazer o trabalho de busca ativa, né, que é saber se teve alguma ocorrência, algum falecimento, fazer o acolhimento com a família e, se a família autorizar, fazer a retirada do olho. E após esse olho feito o procedimento da retirada ou a captação, como é dita, ele é encaminhado para esse banco, que a nossa situação, eu represento o Banco de Olhos, nós representamos o Banco de Olhos do Ceará e encaminhamos essas córneas para a sede que é em Fortaleza. Aí é onde vem a função do banco, onde o banco ele faz a separação da córnea, que é a lente que cobre a nossa cor do olho, né? Que tem olho que é castanho, verde, preto, azul. Sim. Então, a córnea ela cobre apenas essa parte, é uma lente. E ela é separada do olho e é preservada e fica à espera de um doador. Então, no banco de olhos é acondicionado todas essas córneas que ficam à espera de doadores. Então, não é igual aos outros órgãos que tem esse tempo, não. Ele tem um tempinho maior. Tem um tempo maior. Então, qual o tempo da córnea? A diferença dos órgãos é que o órgão tem que passar o sangue por ele. E a córnea não passa sangue. Então, como a córnea ela é avascular, como é dito, né? Então, como a córnea não passa sangue, é uma lente, igual a lente do relógio, a lente do óculos, então é somente feito a troca dessa lente quando precisa. Então, as pessoas que têm
necessidade de realizar um transplante de córnea, ele retira a córnea doente e coloca de volta uma córnea sã, uma córnea doada. Mas quer dizer que nesse caso o que afeta é só a córnea, só a parte, essa lente, digamos Essa assim. lente que cobre o verde, o castanho, o azul. O restante do globo... Para trás, não. Globo, chama globo mesmo? É o globo ocular. Tá tudo ok. Tudo ok. Se o problema for só na córnea, quais são as situações? Então, são várias, né? Existem situações onde alguém que ficou internado, de repente criou uma úlcera na córnea, pode precisar de um transplante de córnea. Alguém que tem um problema anatômico, onde a córnea cria um cone, né? Que é chamado de ceratocone. Com o tempo ela vai perdendo a visibilidade, perdendo a função da visão. Ele precisa fazer esse procedimento do transplante, que é retirar essa córnea doente ou danificada e colocar uma córnea nova. Muito bem. Me diga uma coisa, e aqui no Ceará, como é que anda esse processo de transplante? Nós temos demanda? Isso. O que acontece? Com o nascimento do Banco de Olhos do Ceará, né, que nós fizemos o trabalho, ou fazemos o trabalho dentro das PEFOSSES. Quais são as PEFOSSES? Ou IML, né, como é dito popularmente. IML de Fortaleza, IML de Sobral, IML de Itapipoca, IML aqui de Juazeiro do Norte, nós conseguimos um número maior de doadores com isso. Qual a consequência? Conseguimos reduzir a zero praticamente o número de pessoas que aguardam por uma doação. Olha só que legal, né? Então, assim... Mas o cadastro é aquele mesmo? O cadastro é nacional, a fila é nacional. Porém, a fila do Ceará é zerada. É zerada. Alguém que precisa de uma córnea, ela, assim que entra na fila, com poucos dias, ela recebe a córnea. Antes desse trabalho do banco de olhos, como era? A pessoa que era cadastrada e entrava na fila, ela recebia uma córnea com 2 anos, 3 anos, aqui no Ceará. Por quê? Porque os bancos de olhos que tinham antigamente não trabalhavam com PEFOS, trabalhavam com doações de pacientes que faleciam nos hospitais. E tinham uma quantidade de contraindicações maior. Infecção, febre, e tudo isso interfere ou impede que tenha a doação. Ou seja, se o doador, por exemplo, tiver problema, é necessário saber se ele tinha antecedentes, né? Faz um histórico clínico feito, né? Isso, faz uma avaliação com a família. Existem, além da questão de idade, maior do que 70 anos aqui para o Ceará, ou tem as contraindicações, né? Doenças do sangue, por exemplo, leucemia, mieloma e linfoma. Essas doenças, elas impedem que a pessoa seja doadora. E isso tem outras situações que a gente vai conversando com a família e vai fazendo uma triagem. Faz uma anamnese, né? Isso. Depois dessa anamnese feita, aí é que a gente lança para a família a possibilidade. E com isso, Leite, o Ceará, ele foi parabenizado, né, sendo o primeiro lugar no ranking nacional em transplante de córneas. E só um detalhe importante, Dr. Wagner tem participação nisso, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Deus lhe abençoe. E assim, como a gente fala para vários estados, é importantíssimo que vários estados fiquem sabendo que mais de 22 estados fazem transplante de córnea doada no Ceará. No Cariri. Aqui no Ceará, no Cariri. Ou seja, alguém que está nos ouvindo no norte ou em qualquer outro estado pode ficar sabendo talvez naquela cidade que tem uma córnea que foi oriunda daqui, doada, né? Daqui do Cariri. Olha aí que legal, cara. Que legal. Tá vendo? Por isso que a gente precisa ir mais além, levar essas informações, né? Eu achei super interessante. Mas, doutor Wagner, eu preciso fazer um intervalo para tomar um cafezinho. Vamos tomar um cafezinho aqui no intervalo? A gente volta já, tá bom? Rapidinho. Vamos lá. E você que nos acompanha, guarda aí só um minutinho, gente. Olha, o programa é show. Eu volto em instantes. TV Meio e você, programa Café com Leite.
Rapidinho, eu já me deliciei de um cafezinho, eu já bebi uma água mineral aqui com o meu convidado, Dr. Wagner. Aprendi muito sobre a questão da doação. Mas eu não aprendi, eu me conscientizei mais, né? É bom lembrar isso, né? Eu me conscientizei mais sobre esse quesito doação de órgão. E eu espero que quem nos acompanhou até agora também tenha se sensibilizado nesse momento. E eu quero te agradecer aí por essas informações, Dr. Wagner. Dizer que fiquei muito feliz e você será muito bem-vindo aqui sempre, viu? Leite, mais uma vez, nós que agradecemos, né? Porque a partir do momento que a gente chega até a casa de alguém para falar sobre esse tema, para falar sobre esse assunto, alguém vai se sensibilizar e vai mudar sua opinião. Já é uma gota d'água ali para acordar no oceano. Que não seja necessário sentir na pele para poder mudar, mas uma palavra possa sensibilizar. Com certeza. Muito obrigado mais uma vez. Nós que agradecemos. E a você que nos acompanhou até agora, se sensibilize, pense no assunto, leia mais. Eu tenho dúvida, vá ler. Procure quem está envolvido nesse processo de doação de órgão. Pense bem, reflita e cometa um ato que não vai te custar nada. Gente, eu vou ficando por aqui. Domingo eu estarei de volta, nesse mesmo horário, com mais um tema e mais um profissional para você. Beijo a todos, fiquem com Deus e que Deus os abençoe. Tchau, tchau, até lá.